Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista. Olá, eu sou Juliana Saúde Barreto, atriz, diretora do Sapos e Afogados, Núcleo de Criação e Pesquisa em Arte e Saúde Mental. Isso, e ao longo dessa temporada nós temos refletido sobre o nosso tempo, sobre nossos modos de existir, de consumir, trabalhar, amar, adoecer, e temos pensado também sobre o quanto a psicanálise tem alcançado da subjetividade desse tempo. Como perguntamos aqui no programa sobre o amor, o que mudou e o que não muda, nós podemos também fazer essas perguntas para a psicanálise. E como conversamos com Gilson e Anine, o que podemos aprender com as novas gerações sobre o fazer dessa clínica? Hoje nós vamos conversar com 3 psicanalistas que vêm em movimentos coletivos propondo espaços de escuta, espaços de transmissão e formação em psicanálise, espaços de interlocução com a cidade e com a cultura. E eu escolhi abrir essa nossa mesa com poesia, porque eu acho que esses espaços são também de aconchego, de tecer junto, de conviver. A Adélia Prado escreveu: Janela, palavra linda. Janela é o bater das asas da borboleta amarela. Abre para fora as 2 folhas de madeira à toa pintada, janela jeca, de azul. Eu pulo você para dentro e para fora, monto a cavalo em você, meu pé esbarra no chão. Janela sobre o mundo aberta, por onde vi o casamento da Anitta esperando o neném, a mãe do Pedro Cisterna urinando na chuva, por onde vi meu bem chegar de bicicleta e dizer ao meu pai: minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis. Ô janela contra mela, brincadeira de ladrão, clarabóia na minha alma, olho no meu coração. E o Mia Couto disse que se ele fosse casa, escolhia ser janela, porque a janela é da casa o que não é, o vazio onde ela sonha ser mundo. Hoje nós vamos fazer um tour por 3 espaços e nós queremos saber o que a arquitetura dessas casas diz à cidade, que convite essa arquitetura faz, o que as suas janelas têm visto e o que vocês têm escutado quando a cidade grita da calçada. Casa Aberta, uma casa que fica num dos bairros mais lindos e charmosos dessa cidade, traço psicanálise, de onde, pela janela, se avista o centro da nossa cidade. Hoje a gente está aqui com a Júlia Damas, do Casa Aberta, João Campos, da Traço, e Rodrigo Sander, uma casa, de novo aqui com a gente. Queria que vocês, primeiro, bem-vindos, é muito bom tê-los aqui. Obrigado. E eu queria que vocês contassem um pouquinho aí da trajetória de vocês até a formação desses coletivos. Quem começa? As damas primeiro? A damas. Então, eu sou a Júlia Damas, faço parte da Casa Aberta, né? Sou formada em psicologia, psicanalista. Você já é para contar um pouco da casa, sim? Podemos. Pode. Tá, então a casa, ela vem... A gente ficou 1 ano idealizando a casa, né? 2022, acho que finalzinho ali da pandemia, né? A gente começou, eu e mais 5, né? Somos eu, Júlia Damas, Júlia Werneck, Bruna Miranda, Amanda Malta, Marcela Mascarenhas e Ana Clara Franco. E no final, assim, de 2022, nessa questão, assim, né? Desse mal-estar aí do final da pandemia, assim, pelo menos do isolamento, a gente decidiu pensar num espaço que a gente pudesse se encontrar, assim. Acho que um espaço em comum dos psicanalistas, assim, não só da transmissão, né, que eu acho que também passa por isso, mas uma possibilidade de a gente se encontrar, assim, que fosse um espaço que a gente não só fosse lá escutar alguma coisa e ir embora, assim, né, que fosse uma possibilidade da coisa um pouco mais espontânea também, né? E aí a gente foi pensando... se isso seria uma casa física ou não, e aí depois de 1 ano, assim, né, pensando, se encontrando semanalmente, assim, a gente decidiu alugar uma casa, e aí a gente começou a pensar como que a gente povoaria um pouco essa casa, assim, né. E aí hoje a gente tá indo pro nosso 3º ano de casa, e lá passou, assim, muitas ideias, né, assim, a gente tem essa intenção, né, de que se você tem alguma questão, algum projeto, né, assim, mas não encontra muito um lugar, a Casa Aberta é uma possibilidade, assim, né? A gente geralmente participa, né, da construção desses projetos, mas não só, assim, também tem uma coisa mais autônoma, né, das pessoas. A gente tem uma gestão, mas as coisas também acontecem um pouco mais independentes, assim. E então é isso, essa articulação com a psicanálise, né, assim, mas também com outros saberes, assim, a gente
Eu brinco que, assim, na Casa Aberta, um simples grupos de estudo é uma coisa tão simples, assim, que nunca acontece, sabe? Porque são coisas muito mirabolantes, né? Muitas invenções, eu acho que E tem esse experimento também com o corpo, eu vi umas experiências, assim, que passa pela arte, pela dança, né? Depois você fala mais um pouquinho disso, assim, a gente pode entrar aí nessas minúcias, dessas singularidades que cada um traz para formar o coletivo. Depois a gente pode falar mais sobre. Sim. Ótimo. Então. Bom dia, né? Meu nome é João. E eu acho interessante, assim, né, de pensar a Traço. Eu não tô lá desde o início, assim, né? Acho que... E a Júlia tá, né? Acho que isso que é uma... esteve, né? A Júlia esteve, então a gente já tá começando aqui as conexões. Ela surge... O João começou a entrar... Tem 3 anos que eu faço parte da Traço, mas ela surge em 2019, finalzinho de 2019, pouquinho antes de pandemia, assim, né? E surge principalmente ali, né, com estudantes ou recém-formados da UFMG, principalmente, né? Não falei disso, né? Mas eu sou formado em psicologia, pela UFMG, psicanalista. Mas, enfim, surge nesse contexto de angústia e de desafio, assim, né? Nessa ânsia, assim, né? Tô quase formando, vou formar, e agora... e aí, como que é isso? Ter consultório, clínica, que, né, é uma formação, né, de analista que é complicada por várias questões teóricas, subjetivas, mas também acho que, né, vocês estão tendo essas conversas também materiais, né? Sim. Que, então, ter consultório, fazer supervisão, análise, isso tudo é caro, né? Mas, enfim, o grupo se junta tentando fazer isso ser mais possível, né? Coletivamente. Sim. E aí chega a pandemia, fica um bom tempo online, com oferta de cursos, com a clínica também. A clínica é um ponto importante, acontecia online. E aí a pandemia vai passando, a gente vai encontrando outras formas de se encontrar. E mais recentemente, então tem 1 ano que a gente tem uma sede, assim. Isso está sendo bem novo, assim, né? Isso de casa. Gostoso também, né? Desafiador, mas gostoso demais. Exato. E é ali no centro da cidade, assim, bem na Praça 7. Então, assim, pau quebrando, muita coisa acontecendo. E é ótimo, assim. E aí a gente vem, né? Acho que a Traço se insere nesse lugar, assim, né? De democratização da psicanálise, tanto pela transmissão, possibilitar, né? Lugares onde se possa estudar, discutir de forma mais acessível, questões contemporâneas, enfim. Tem a clínica também, né? Para também permitir um acesso... É caro, né? Fazer análise. Então, permitir que mais pessoas acessem também essa forma de tratamento. E a Ju pontuou a questão da arte aqui, né? Na Casa Aberta, e eu vi lá com vocês também algumas discussões políticas, né? Até teve aqui com a gente o Dário de Moura, a gente gravou com ele, com a Cida, e teve um evento lá, né? No espaço com os candidatos, acho que, né? Para vereador. Sim, pois é. E essa articulação com a cidade, com a política, como que a gente pode... isso fazer parte, né? Da atuação, talvez, que eu acho que, assim, é isso, a gente somos, acho que quase 30 pessoas, né? Tô falando aqui a parte do que eu penso também, assim, né? Do que eu elaboro, mas eu acho que entra também atrás, entra muito no lugar da formação, da democratização da formação psicanalista, que eu acho que esse é um ponto específico, assim, uma especificidade importante, assim, né? Como democratizar a psicanálise também por aqueles que querem se formar. E desse analista também desse tempo, né? Eu fico vendo que, pelo que vocês trazem, assim, da formação dos coletivos, a palavra pandemia aparece muitas vezes. Então, é esse analista que refez a clínica, pensando, inclusive, nesse setting, como que vai ser atender online, como que vai ser construir depois esses espaços, fazendo caber isso que a gente atravessou, né? Então, é esse analista contemporâneo agora, assim, pensando nesse tempo hoje, já que a gente você falou isso, né? Que essa temporada, a gente fala sobre esse tema. Então, hoje é um episódio importante, assim, também, para pensar essa forma de pensar a clínica também, que se organiza, assim, coletivamente, né, gente? Eu acho que não tem muito jeito, né, da gente pensar o tempo e o mundo hoje sem ser assim, ó, a partir dessas rodas, né?
E é isso, não sei se eu te interrompi, se eu tinha concluído. Não, acho que tá legal, acho que podemos... Vai rodar mais. E eu achei que esse é um link legal para jogar pro Rodrigo, porque a gente, pro Rodrigo, pro Sander, pro Trajano, pra ele que é ator, modelo, ventrílogo. Mas porque não falando... porque a gente morre de rir daquele Instagram, que é maravilhoso, assim, eu amo, porque você traz essa história do humor também, a gente já falou aqui, né? Aliás, a gente já se encontrou aqui falando sobre isso. E eu acho que é um tema também, essa coisa do humor, né, já que você colocou, que passa muito pela formação do nosso espaço, né, que é uma casa. Sim. A gente fala muito sobre isso lá, a Letícia Antonelli, né, que veio aqui também da última vez. Sim. A gente tem interesse também, né, por essa formação que não necessariamente é enrijecida, é muito intelectual, é muito acadêmica, é muito séria, né. Como que a gente consegue falar de formação em psicanálise e transmissão de uma forma mais bem-humorada, inclusive, eu né? rezo para acontecer esse podcast. Mas assim, sem perder o rigor e a seriedade teórica assim, que a gente está falando. Mas enfim, meu nome é Rodrigo Sander, sou psicanalista, formado em psicologia, sou ator também, formado pelo Palácio das Artes, e sou integrante do coletivo Uma Casa. E eu acho que um pouco diferente, mas também um pouco parecido com essa formação desses outros espaços, Uma Casa ele surge... Na verdade, o embrião de Uma Casa, né? Ele surgiu em 2019 também, pré-pandemia, e surgiu de uma forma muito despretensiosa, assim, de alguns amigos psicanalistas que se juntaram para dividir um consultório, né? Para ficar mais viável, assim. Naquele momento a gente sublocava salas, cada um ainda não tinha seu consultório, aquele momento de pós-formado, né? A gente no início da clínica. E aí uma colega... que atualmente nem está no coletivo mais, na verdade, duas amigas, né, psicanalistas que na época me chamaram e falaram assim, ó, e se a gente alugasse uma casa, onde cada um teria seu consultório, você está sublocando, quanto que você está pagando? Será que não seria mais viável a gente se juntar para fazer esse movimento? E eu lembro que na época foi uma aposta, assim, porque eu acho que eu não tinha nem condição financeira de fazer isso, mas eu resolvi, falei assim, não, vamos tentar, né, vamos dar um jeito. E aí alugamos uma casa, que não era essa ainda, era uma casa bem menor ali, aqui no Floresta ainda, e foi isso, aí cada um teria seu consultório e a gente sublocaria uma outra sala. Mas resolvemos fazer essa aposta e acabou dando muito certo, assim, porque aí de fato cada um construiu o seu consultório ali, seu próprio consultório, esse trabalho muito artesanal, assim, e na época não era essa casa ainda, era uma casinha super charmosa era outra, também, super linda, outra casa. Bem menor do que essa que a gente está agora, mas também muito linda. E aí teve todo esse trabalho que a gente fez de montar essa casa, né? Mas assim, para a gente atender, para a gente trabalhar ali. Com o passar do tempo, e aí isso foi começando a surgir de uma forma muito orgânica, assim, muito natural, esse desejo de... Se a gente começar a receber pessoas aqui, e se a gente começar a fazer grupos de estudo entre a gente, se a gente começar a fazer grupos de intervisão entre a gente, né? E se a gente fosse para um lugar maior, que tivesse mais espaço, então... Isso foi começando a surgir, assim, enquanto um desejo mesmo, sabe? E aí, teve essa oportunidade, assim, a gente ficou lá uns 3 anos, e aí surgiu essa oportunidade de a gente mudar dessa casa e ir para outra casa maior, que é essa que a gente está hoje. Que a gente tá hoje. Tá. E ali, nessa nova casa, a gente teve mais possibilidade de abrir, de receber pessoas, porque, né, tinha mais espaço. E aí surgiu esse desejo da gente dar um nome e realmente abrir as portas para começar a receber as pessoas. E aí esse movimento foi acontecendo, né? De fazer eventos, de receber as pessoas de fora, de fazer grupos de estudo, de fazer grupos de intervisão. E chegou esse momento onde a gente quis dar um nome para esse espaço, né? Então, você ia falar do nome, eu já te ouvi falando uma vez, e eu acho que é uma pergunta legal também para todo mundo, assim, da mesa, assim, porque queria que você contasse como que foi essa história de chegar nesse nome, que é lindo, assim, né? E aí depois também vocês contarem por que desses nomes, por que Uma Casa, né, o traço aí também né, que tem a ver com esse desenho aí do que se constrói, do que se, né, arquiteta e pensa, né, dessa engenharia aí também. Queria que você contasse um pouquinho. Chega nesse momento onde a gente quer dar um nome para esse espaço, né? Que não necessariamente a gente quis institucionalizar, mas quis dar um nome para que a gente pudesse convidar as pessoas para receber nosso espaço. E que espaço seria esse, né? Que nome ele teria? E durante um tempo a gente ficou pensando nisso, né? Aí surgiam vários nomes. Ah, não, esse não, esse não, esse não. E aí me veio essas
frases do Lacan, né? A mulher não existe, a relação sexual não existe. E aí eu fiquei pensando, cara, essa casa também não existe. A casa não existe. É muito bom existe? isso. Existe uma casa, né? Que é só mais uma casa, que é só mais um espaço de formação. Então, essa casa é uma casa. Eu falei, gente, vai chamar uma casa. E o nosso arroba no Instagram é a casa não existe. Então, esse foi o caminho, assim, que a gente chegou para conseguir dar um nome desse espaço. Então, essa história também já abre essa possibilidade, né? Assim, porque o que não existe, cabe espaço para a gente inventar muitas coisas, né? Esses espaços também são dessa transmissão, dessa invenção. Muito legal. E os nomes? E as outras? Então, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando. A Casa Aberta, na verdade, a gente tinha um grupo, né, no WhatsApp, e sempre chamou Casa Aberta, acho que desde do início. Então, acho que sempre... Parece que a Casa Aberta sempre esteve lá, sabe? Não teve uma discussão como vocês, assim, né? De pensar um nome. Foi muito natural, assim. Pensar, veio antes da casa. Talvez abriu antes por da esse casa. desejo de troca, né? Quando você fala que outras pessoas vão ali, né? Acho que a abertura sempre esteve, né? Isso. A casa... No início. Não, mas veio depois. Um jeito diferente de pensar o nome, mas, né, tem a ver também com esse jeito de fazer mesmo, né? De vocês. Bacana. Bom, na Traço, para ser sincero, é isso, né? Eu não estava nesse momento que foi escolhido o nome, mas a gente já retomou isso, tem umas mensagens antigas no WhatsApp, que é a conversa, o pessoal também mandando. E aí, gente, como vai ser o nome? Como que vai ser? Então, e eu lembro de ter algo assim, né? De passar também por transmitir algo da orientação lacaniana, mas também não ficar num lugar também muito... lacanês demais, né? Então, assim, o que vai escolher? E aí alguém tem, né, isso do tracionário, né? No Lacan, isso que faz marca, essa primeira incidência, né? E talvez em alguma superfície, né? Que também diz de um estilo, né? De cada singular, que é singular. Né? Que é só do sujeito. Que isso é algo importante, né? Como fazer um coletivo, mas sustentando isso do singular, né? Dos uns, assim, né? E aí vem acho que não é uma redução, assim, né, do traço. Assim. Muito bom, ainda, né? Muito bom. Mas, gente, eu queria... pode falar. Não sei se você sabe, mas as letras do nome... Conta aí. A Júlia tá... Ajuda. A Júlia fez parte da Traço. Então, isso é lindo também, né? Essas trocas que vão acontecendo. Mas o que tem as letras? A letra da logo, né? Da Traço, pesquisaram a letra do Lacan. Joia. A parte, então, como se o Lacan tivesse escrito, né? É algo também que se escreve aí no corpo e, né, na cidade. E aí tem uma... Foi bom que você pontuou isso. Que tem uma coisa que porque é isso, aí foi uma pesquisa, indo atrás, né, dos manuscritos, o que tem de escrito à mão e tal, e não tem o C cedilha, né, no francês. Então tem um traço que tem ali, é isso, né, como fazer esse não tem cedilha. Um traço, né, Rodrigo? Tem um traço que não pequeno, existe. O traço não existe. Assim, brasileiro ali. O traço não existe. Ô, gente, pra gente dar continuidade, eu só queria falar duas coisas. Uma, tô aprendendo, já até fiz vídeo comemorando nossos 1000 inscritos lá no YouTube. Gente, trem difícil demais dar conta, tá? Então, por favor, vai lá, segue a gente, né? Você que curte aí esse movimento e vamos junto, compartilha o programa, chama seus amigos. A gente tá com uma novidade, né, Ju? A gente tá com uma novidade super maravilhosa. Um dos parceiros da gente aqui é Bonsoir Espaço de Saúde. A gente vai ter aqui um sorteio para quem curte, compartilha. Um mês de academia, né, dentro desse espaço, que tem várias modalidades, várias coisas de cuidado, né, com o corpo e com a saúde. A gente fala mais já. Já. E a gente estava falando aqui, antes de começar a gravar, né, a gente tá falando de casas e tudo, e lembrando que eu e a Ju somos vizinhas, né, nós descobrimos vizinhas, isso também não foi planejado, a gente já descobriu, já era assim, e a gente descobriu também que a gente usava esse mesmo espaço, né, para cuidar do corpo, que é a Bonsoir também. Por coincidência, a gente então, assim, é uma parceria também que já começou antes, né, e se formou aí. Sem que a gente soubesse, né, a gente já estava aí fazendo coisas que confluíam. Eu vim parar aqui, ela deu um salto lá nos Sapos e Afogados, e também, falando desses espaços de cuidado,
um lugar que é, né, sede do Ponto de Cultura Sapos e Afogados, mas que também pretende ser, ainda não é uma casa, mas é uma sala. É uma sala. É uma sala saúde, brincando com o meu nome, mas também, né, pensando na saúde mental que a gente trabalha ali no Sapos e Afogados. Esse espaço reúne alguns artistas, psicanalistas, que desejam trabalhar com a poesia, né? A gente tem a escuta queer com a IG, o Diogo trazendo a escrita, né? Raquel Pedras, Rebeca Vilela, Ju Barreto. Isso. E aí estamos lá construindo também, né, esse espaço para poder pensar, né, esse cuidado, essa construção que passa pela arte. Acho que tem esse jeito aí também. Né, e acho que hoje aqui é isso, né? A gente está falando de cada coletivo, mas de um coletivo de coletivos também, né? Porque a gente já está vendo aqui as interações, né? A Júlia vai estar lá, né? Numa casa A Júlia Werneck. E a outra Júlia. Então a Casa Aberta vai estar numa casa. A Júlia estava na inauguração, né? No nosso primeiro evento. Ela estava lá prestigiando a gente também. Legal demais isso. E eu queria só lembrar que, assim, eu só vou citar alguns nomes, depois em outro momento a gente pode retomar essa história, né, que estava falando, porque, assim, não é exatamente uma ideia nova pensar a psicanálise na cidade, né, isso é desde o Freud, né, eu trouxe até aqui o livro Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que é a edição da Autêntica, né, só para lembrar esse texto do Freud, que é Caminhos da Terapia Psicanalítica, que ele vai tratar isso, né, que é de 1918, mas que ele vai falar que em algum momento a psicanálise vai precisar se expandir aí, né? Não vai ser possível só essa atuação só nos consultórios, né? Isso vai precisar ir para a cidade mesmo de alguma forma. Mas a gente lembrar também de algumas pessoas aí, claro que tem muitos outros, né? Mas o Hélio Pellegrino, né? Tem Eduardo Mascarenhas, isso a gente está falando de décadas, assim, né? Chaim Katz, que é da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, também acho que ele foi daqui, de Minas, se não me engano, mas em BH tem também Ailson Bracena, que foi diretor do simpósio, que foi o núcleo original da Escola Brasileira de Psicanálise e também do Aleph. Ele também foi do Aleph aqui em BH. Então, só para a gente lembrar, o que a gente está conversando aqui hoje é assim, como que isso funciona hoje, né? Nesse tempo, como a gente falou, pós-pandêmico, que isso sempre aparece aqui também, mas a gente reconhecendo. Né, assim, também. Eu acho que... Mas reconhecendo esse caminho, né? Dessas pessoas que vieram antes e que inspiram, né? E de outros espaços alguns que ainda acontecem, né? Assim, a Adriana Vita veio aqui com o Freud Cidadão, mas que vem também do Casa Freud, que já aconteceu. O Múcio Greco também, que já tem, né, algumas iniciativas assim também com a cidade. O Freud nas Quebradas. Isso, né? E que já vai vir também. Vai vir também. A gente conversou com o Gabriel Tupinambá, né, que tem a coletiva Psicanalista Trabalha. Então Mas eu acho que tem uma coisa que é, né, singular e que ao mesmo tempo coloca, né, faz esse encontro aqui também desses três coletivos. Eu acho que aparece um pouco na fala do Sander, que é também a hora que vocês abrem esse momento do grupo de estudo ou de um tema. Eu brinquei que eu quero muito um podcast só de humor, assim, psicanálise, porque eu acho que vocês têm isso, assim, né, no grupo de vocês. Eu fico falando lá, gente, vão lá isso, você tem que fazer. Mas tem uma outra coisa que aí eu queria ouvir, assim, como que acontece, assim, porque vocês têm uma produção textual muito legal. Então, é um grupo de estudo que era só de vocês, que depois vocês abriram isso para outras pessoas irem chegando, mas a forma como vocês preparam isso, né? Então, isso também é uma transmissão, né? Faz parte da formação, né, de cada um aí. Vai para uma escola, né? Vai para uma escola, mas também mantém esse grupo de estudo, isso vira um cartel. Não, a gente abre para né? Assim, esse jeito de fazer que vai sendo reinventado. E essa coisa dos textos, que eu fico falando, gente, vamos publicar, vamos deixar outras pessoas terem acesso a isso, sabe? Então, os coletivos, além de permitir, né, atender e dialogar com a cidade, tem uma outra produção, assim, também, né? Quero te ouvir falando do corpo lá, ou nas oficinas. Tem uma oficina que eu já vi. Fico doida querendo ir lá experimentar. Então, queria ouvir vocês falando um pouco mais desse, sabe, desse chão dessa casa. Como eu comentei, assim, a Casa Aberta, ela recebe iniciativas, assim, né? Então, você estava até falando do corpo. O primeiro curso que teve na casa era o Corpo na Cidade, que foi a Lisley Brown que deu, né? Assim, então, tem esse movimento. A gente recebe algumas iniciativas, né? Algumas ideias, e a gente produz
junto, né? Vai sustentando junto, assim, essa... É quase uma dança, bem isso. E aí é isso, a gente tem também uma abertura para arte, né? Então agora a gente está com uma oficina de escrita, a gente já teve aí também, eu recebi algumas ideias dessa questão do corpo mesmo, né? Da dança. Só que são mais períodos, assim, né? Tem algumas atividades que são permanentes, que geralmente somos as 6, né? Assim, que está na gestão que sustenta. Por exemplo, a intervisão, né? Que agora a gente está falando também de corpo. Corpo em análise. Mas então a gente recebe e vai produzindo isso, assim. Então a gente vai junto também com a pessoa, né? Vai sustentando um pouco a ideia, assim. Tem alguns que chegam mais prontos, outros que são só um embrião, né? E aí a coisa vai... escalou, porque a Casa Aberta é sempre, a gente é muito megalomaníaca, sabe, assim, nas produções. Adoro. Mas então tem sido assim. Pois é, você podia falar das possibilidades de participação, aí cada um fala também, porque eu participei de um momento online, lá eu tive presencialmente, mas um online, que foi o Vinícius falando do Homens em Análise. O que foi? Como é que chama aquele momento, assim? Na verdade, como é que eu fui parar lá? Do Marcos Vinícius, sobre história da psicanálise em BH. Acho que do Vini deve ter sido na Traço. Foi. Aí, tá vendo, gente? Foi na Traço. Eu fico aí também, os algoritmos me ajudando e me levando para os bons caminhos. Mas então, aí tem um espaço de investigação da história da psicanálise em BH. Foi muito legal. A gente quer ele aqui também. Ele é muito boa, a transmissão dele é muito boa. E aí é isso, é um espaço que a gente convidou, inclusive, pessoas das escolas para contar um pouco da história da psicanálise e como que ela chegou aqui. Sim, então, você citou alguns nomes, assim, que a gente escutou. Então, é o Marcos Vinícius, né, gente? Deixa eu falar um negócio direito, que eu misturei. E a pesquisa dele é isso na história da psicanálise, né? Ele pegou desde Freud. Isso. A história da clínica e indo, assim, também para a cidade. E né? depois você foi no do Gabriel, né? Do Gabriel, aí foi o Gabriel presencial. só usou o espaço, assim, a gente foi, fala da tava... ECO, né? Que é o espaço coletivo de organizações também. A gente tem essas parcerias também. Muito legal. Muito Isso, bom. E fui online, né, lá no do Vinícius, para escutar sobre o livro dele, Homens e Análise. A gente quer aqui também. Porque a gente é assim também, a gente também quer todo mundo. Mas bora, Rodrigo, e lá, como é que é essa delícia tá lá com vocês? Lá numa casa, assim, acho que a gente sentado no chão, espalhado nas almofadas, então tapete, isso, sofá, assim. vai ficando, vai sentando. Eu prefiro a banheira. Porque lá acho que a gente ainda é pouco institucionalizado, sabe? Assim, a gente também banda voou, sabe? Assim, tudo foi acontecendo realmente e acontece ainda de uma forma muito, muito orgânica e vai passando muito pelo desejo, assim, de cada um naquele momento, da ideia que cada um tem, ou de alguém que vai lá, que é capturado por algum tema e quer voltar para falar depois. Então, atualmente, o que a gente faz ali? Semanalmente, a gente tem um grupo de estudo, que é aberto, e uma vez por mês a gente tenta fazer esses eventos onde a gente recebe, né, convidados para ir lá falar de algo, né, de algum tema específico. E aí, toda semana, nesses grupos de estudo, a gente vai fazendo um pré-evento, onde a gente vai conversando sobre esse tema. É aberto, chega quem quiser. Tanto quando tem esses eventos, a gente vai convidando, assim, de uma forma bem... Manda para quem já veio, posta no Instagram, e aí quem se interessar vai lá e confirma a presença. Então é sempre nesse lugar, assim, muito, muito orgânico, sabe? A gente vai deixando a coisa meio solta, assim, e com o passar do tempo a gente foi capturando pessoas transferencialmente com o espaço, que gostam, que quiseram voltar e que viraram parceiros a gente. Sim. Então tudo isso foi feito de uma forma muito, muito desejante mesmo, assim, sem programar muito, assim. O próprio coletivo, ele surge sem nenhuma programação. Quando a gente assusta, a gente já está ali no meio, querendo fazer coisa e querendo abrir o espaço, querendo convidar as pessoas. E até hoje segue dessa forma, assim, sabe? Eu adoro ir, sai super bem nas fotos. E tem essa coisa do espaço ser esse lugar que é bem uma casa mesmo. Vai sentando, acho senta no chão, senta na almofada, fica em pé, vai, toma um café. Então tem esse ambiente que é bem casa mesmo, sabe? É casa. Agora eu acho que jogando aqui para Traço, né, vocês têm uma ligação maior com a universidade, ou é impressão minha também, assim, de promover eventos, porque eu já fui também na UFMG. Assim... Com eventos né, organizados por vocês. Sim, assim, mas eu acho que cada vez menos, assim, também, explorando outros espaços, de fato, surge, né, muito ligado
A universidade, UFMG, né? isso. Com muitas pessoas que estudaram lá, estudam. Mas assim, mas tentando se alcançar afastando cada um vez pouco. mais outros lugares. E você sabe por que eu tô perguntando isso? Aí você já emenda aí também, porque antes de começar a gravar, né, Rodrigo, a gente falou um pouquinho sobre onde é que vocês estão localizados em relação às escolas de psicanálise. Aí que me ocorreu essa coisa da universidade também, como é que fica aí esses espaços, né? São muitos espaços, né? E eu acho que só puxando um gancho, assim, que eu acho que está sendo falado aqui também, né? Quando fala isso de chão, de teto, de sentar e tal, acho que tem uma coisa que é interessante dos coletivos, que é isso, assim, pós-pandemia tem um empuxo muito grande para o virtual, né? Sim. E eu acho que, assim, essa aceleração que a gente está vivendo e precarização de tudo, Total. trânsito, caos, né? Enfim, o desafio que é manter um espaço mesmo, né? Juntar, né? Eu acho que isso é interessante, que surge em todos os coletivos, tipo assim, gente, vamos encontrar fisicamente, né? Ao corpo, vivo, né? Um Falar de amigo corpo. falou assim, não, eu tô pensando aqui agora ao vivo. Eu falei, olha, será que tem gente pensar de outro jeito? Como sustentar isso, né? Do tempo e do espaço, assim, né? Tá sendo um grande desafio, eu acho. Pensando nisso que vocês trazem também, né? Pensar do contemporâneo. Ótimo. O que é fazer, assim, né? E aí eu acho que, assim, né? Essa pergunta, assim, como se a gente se situa, né? A universidade, as escolas. Eu acho que é um outro lugar, assim, né? Eu acho que fica nessa coisa da singularidade, cada um tem a liberdade para se articular também com... Tem pessoas que estão lá fazendo mestrado, então estão, assim, mais envolvidos com a universidade. Tem outras pessoas que frequentam a Escola Brasileira de Psicanálise, vão nas atividades lá, tem outras que vão no Aleph, tem outras que não vão no lugar. E a gente... É um outro espaço, assim, né? Eu acho que essa coisa não é tão simples. Como a supervisora lá com a Renata Mendonça, supervisora lá atrás, assim, surgiu uma pergunta assim, o que é um coletivo? Não é que eu percebi que não é tão fácil de definir o que é um coletivo. Mas eu acho que tem alguma coisa do coletivo que é permitir isso que o Rodrigo fala, assim, uma coisa orgânica, assim, né? Já teve tantos formatos de cursos, de grupo, cada hora às vezes está focado em um lugar, de repente está em outro, as pessoas saem, que eu acho que isso é algo que caracteriza o coletivo, que é diferente, né, dessas instituições que já são mais estabelecidas, né, universidade, uma escola, assim, eu acho que acaba sendo um pouco mais enrijecido, assim, né? E eu vejo em alguns coletivos, até talvez os que sejam mais voltados para a questão mais política mesmo, até uma certa resistência a essa organização muito, né? E um esforço para manter os pares, assim, na horizontalidade, assim. Não ter muito uma hierarquia. E como a gente estava falando aqui no início, né? Eu acho que a gente está no meio desses movimentos, e eu acho que a gente não sabe muito bem nomear ainda, né? Dar um nome. São coletivos, são novos dispositivos? O que é que está acontecendo? Eu acho que a gente ainda não sabe, assim. Eu percebo que lá numa casa, por exemplo, quando esse movimento começou a surgir entre a gente de querer abrir esse espaço e dar um nome, formar um coletivo, isso foi feito de uma forma muito orgânica, sem a gente se dar conta que isso já estava acontecendo em vários outros lugares também, sabe? Bacana. Depois que caiu a ficha, assim, caramba, tem muita gente fazendo isso, né? Isso é um movimento que está acontecendo. E eu acho que a gente está no meio desse movimento sem conseguir entender ainda qual o nome que isso tem, o que são esses... Eu fui no evento lá na Casa Aberta, uma série de encontros que vocês estavam fazendo sobre a história da psicanálise na cidade, e aí, na ocasião, era o Joaquim Lavarini que estava falando sobre isso, e ele, né, aponta esses movimentos que estão acontecendo, e ele bota essa questão, assim, será que são mais embriões de novas escolas que vão, né, surgir no futuro? Ou será que não? Será que realmente é um movimento outro? Né? São outros dispositivos que estão surgindo aí, né? Que a rigor, eu não sei nem se dispositivo também é o melhor nome para falar, mas é isso, a gente não sabe, achando, né? Procurando a gente está no meio desse movimento, né? Joaquim, até nesse encontro, o Joaquim fala, né, assim, que no momento deles precisava, né, formar as escolas. Se agora a gente precisa formar novas escolas, né? O que o tempo também está demandando da psicanálise mesmo, né? Assim, como que a gente vai poder estar, né, no nosso tempo, assim, se isso seria uma escola, né, ou se agora esse movimento dos coletivos permite, assim. Essa coisa coletiva é interessante porque a Casa Aberta a gente não se chamava de coletivo, assim, a gente era um projeto, né, o projeto da Casa Aberta, assim, e a gente foi nomeada de coletivo, assim, então a gente meio que entrou nesses movimentos sem saber, assim, né, a gente entrou pelos foi identificado, outros, assim, meio que como... Então agora a gente usa
o coletivo em alguns lugares, mas também não, assim, então, eu acho que até esse significante, assim, a gente não consegue dizer muito, porque realmente, assim, a gente tá acontecendo, né? Não tem muito... Pois é. E a gente falar de coletivo, a gente também chama para conversa cultura, né? Assim, eu fico pensando que tem em vários espaços pensar, por exemplo, sei lá, o cinema e a psicanálise. Eu vi que vocês chamaram para a roda o teatro e a psicanálise. Eu fiquei, né, super empolgada com isso, porque também é pensar essa produção também na cidade, quais são as coisas da cultura na cidade, né? Não só da arte, mas culturalmente, o que é que tem sido produzido e como que isso né, pode ser também esse encontro para dialogar com a psicanálise ou para falar disso, né? Para falar dessa arte, o que interpreta o que primeiro, né? Assim, então, eu acho que também... Ju, acho que você puxa para a pesquisa da Júlia. Eu falei que eu não vamos resistir a falar, porque aí a gente vai do inconsciente, a cidade, aí vai para essa prática, assim, de como é que isso acontece ali É um outro episódio, né? Não, é isso. Eu acho que mas só que a coisa só um gostinho, só um gostinho. Na verdade, é uma pesquisa que eu comecei agora, né? É uma pesquisa de mestrado para pensar um pouco o que está acontecendo na cidade, assim, né? Que eu acho que a gente fala muito dos psicanalistas da cidade, mas acho que a gente também podia escutar os analisandos na cidade, né? Assim, como que eles estão ocupando os espaços, assim, e como que a cidade também está respondendo a isso. Como também que a gente vai produzindo a cidade a partir disso, né? Assim, que as nossas escolhas inconscientes, né? Assim, tá produzindo nos espaços mesmo. Sim. Então, essa que é a minha investigação, assim, né? Como que a gente tá lendo a cidade. Eu tava até conversando com o João antes de vir, assim, que eu acho que teve um período pós-pandemia, assim, que a gente tá estranhando muito a cidade, né? Você acha que a gente tá começando a povoar ela de novo, assim, né? Então, tem uma sensação meio de um familiar, assim, né? Na cidade, que eu acho que a gente precisa falar para ver que também é possível de tratar isso, né? Que é um espaço comum, né? Ai, nossa, assim, o último espetáculo estreou agora, Galpão estreou um ensaio sobre a cegueira, né? E aí tem esse ensaio, porque marca também esse jeito de pensar esse texto, né, do Saramago, assim, como que o Galpão está colocando isso em cena. A gente está querendo fechar essa temporada com eles, e eu acho que tem muito a ver, né, com o que você está falando, assim, eu não sei se você já viram, o espetáculo é incrível, fica a dica aí, cultural do episódio, assim, mas tem muito a ver com isso, assim, né, como que é tá nessa cidade, né, não vou falar muito não, porque vale a pena ter a experiência. O espetáculo propõe, né, você assistir a partir de uma experiência que é física, assim, sabe? Sei lá, física, emocional, sei lá que é aquilo. Que loucura que foi, sabe? E eu agora tenho que voltar, mas eu falei que tem que voltar umas 2 vezes, né? Porque tem que assistir, tem uma hora que é a experiência de você estar dentro da cena, assim. Então, eu acho que provoca esse pensamento, né, também, você fala sobre, né, quem está ali em processo de análise, eu fico pensando também nesse público que assiste, como que isso também é um jeito de se fazer a cidade a partir do que a gente produz, né, assim, realmente um outro episódio, porque a gente está, né, chegando neste momento... Eu tô super curiosa. Chegando neste momento... Com esse Baltimore aí, super com esse Baltimore. Ai, gente, bacana. Pois, e aí, como é que isso chega, então? A gente falou aqui da psicanálise, espaço de formação, né, espaço de transmissão, intervisão, supervisão, mas e aí, como é que abre isso para a cidade? Sei que vocês fazem encontros para discussões, assim, também de textos, sei lá, acho que a Casa Aberta agora está com os textos psicanalista Lê Marx, né? Desde o início, a gente tem desde o início. grupo de estudos. Isso. Aí, queria saber isso, como é que é essa comunicação aí com a cidade, essa escuta da cidade? O Rodrigo falou uma coisa linda também antes da gente gravar, né? Acho que foi antes, né, da gente começar, que tá ali, uma casa tá simplesmente na praça, né? É um lugar privilegiadíssimo, lindíssimo, super convidativo, mas você estava falando dessa escuta, assim, mesmo, né? Literal até do dia a dia. Tá literalmente no meio de uma praça, assim, a gente estava comentando, né, que não é um consultório no alto de um prédio comercial, né, com vários psicanalistas em volta, outras salas, outros médicos, outros profissionais. É uma casa no meio da praça, assim. Então, ali a gente está o tempo inteiro escutando a criança chorando, o cachorro latindo, a construção do lado, a briga que está tendo na praça, isso através dos atendimentos, a gente escuta no meio da, sabe? Então, assim, a gente tem que lidar com isso, sabe? Não pode achar ruim, sabe? A gente está no meio da cidade.
Mas eu queria falar uma coisa, assim, sobre, pensando essa coisa do psicanalista na cidade, essa questão da arte que a Ju trouxe, e desse último encontro que a gente teve com a Toda Desceu, por exemplo, lá numa casa. Isso é uma coisa que eu penso muito, assim, que eu acho que a relação do psicanalista com a cidade, que é muito importante, passa por esse lugar do psicanalista que consome a arte que está sendo produzida pela sua cidade. Quem são os artistas, Fantástico. quais são as obras, quais são os espetáculos, assim, a gente está consumindo as obras dos artistas da nossa cidade, eu acho super importante, assim. E é uma coisa que a gente preza muito lá no nosso espaço, é estar sempre fazendo essa interlocução para ir trazendo os psicanalistas para esse lugar da arte que a nossa cidade produz, né? Uhum. Porque fala-se muito sobre isso, né, no campo psicanalítico, o artista precede o psicanalista, Sim. essas coisas todas, mas quando você vê na prática, assim, a gente está indo no teatro, a gente está indo no cinema, a gente está consumindo as obras desses artistas da nossa cidade. Então, eu acho que lá numa casa a gente tem a gente é muito eufórico nesse lugar de estar sempre tentando trazer algum artista, de divulgar alguma obra, para que os nossos pares estejam sempre na cidade, nesse lugar de consumir os artistas alimento do ali nosso também, tempo. né? Né? É mais Eu do acho que a que faz toda a psicanálise diferença. falando sobre arte, né? É Totalmente, ouvir o artista. Porque a psicanálise experimentar. falando sobre arte, isso já tem muito. Tem nas escolas, tem na academia, tem nos Sim. espaços, tem na teoria. Então, acho que vocês provocam esse lugar, né? Vocês falaram assim, olha, tem um grupo de teatro de saúde mental daqui de Belo Horizonte, né? Assim, quando o Sapos e Afogados foi numa casa, para falar desse lugar do que é produzido aqui. Isso é muito, muito importante, né? E acho que tem tudo a ver com a relação do psicanalista com a cidade, né? Sim. E também, como eu falei lá da Traço, né? Esse momento de chamar os candidatos, né? Num momento político, assim, para conversar, para expor suas ideias. E isso é muito importante, né? Sim. Isso. Eu acho que é um movimento, assim, com certeza bastante alinhado, assim, né? Com o que o Júlia e o Rodrigo fala, assim, mas de que também como, né, escutar, né, o que está sendo colocado e como pensar que a psicanálise pode estar junto, assim, né? Eu acho que em alguma medida construindo e também disputando mesmo, assim, acho que provocando para pensar uma construção de uma cidade, assim, né, da cultura e não sei, né, eu acho que fica alguma coisa também de como que pode aparecer alguma coisa do inconsciente que seja, o que é uma política, seria uma política da psicanálise. Inconsciente é a política. Tem isso. A gente brincou com essa pergunta aqui com o Gabriel e com o Gil. Você fala, gente, o Lacan falou e correu. Não explicou mais nada. Gente, ele foi só nesse ponto. O resto tudo ele explicou. Ele faz isso de vez em quando comigo. Mas eu acho que isso é legal também, que é tipo... Enfim, fiquei pensando nas coisas quando vocês convidaram, assim, né? O que vai acontecer e tal. Vou falar aqui e vamos ver onde que vai chegar, assim, onde que chega essa elaboração. Eu acho que é tirar também o analista de um lugar muito misterioso, assim, né? Enigmático, assim. E aí foi engraçado que me veio, assim, né, nessas semanas, lembrei, assim, de relatos de passe, assim, né, que eu já li, que eu já vi e tal, foram 2, mas eu acho que já é um número suficiente, assim, pelo que aparece, de analistas argentinos, assim, que quando criança falavam assim, quando eu crescer eu quero ser analista. Tipo assim, gente, convenhamos, né, que criança... Você quer ser, eu queria ser astronauta. Que quer ser analista, né? Acho que isso é uma pergunta. O que ele tá falando? E se isso aparece, né, tipo assim, nunca vi isso, não sei se vocês já viram, vocês não falam, assim, alguma criança falar isso, assim. Que eu fico pensando muito nesse lugar também, assim, né, dos coletivos, de estar na cidade, se a gente pode pensar, claro que é muito singular, né, o desejo de cada um e como isso se constrói, assim. Se a gente pensa numa gramática do desejo, por onde isso circula, onde que ser um analista, né, pode estar circulando, e isso pode, se for, não sei se eu posso falar dessa forma, mas causar desejo também, né? Ser analista de outras formas, né, não precisa ser só de um jeito, e isso é mais imagem também que se constrói em torno, né? E acho que está muito dentro do que você falou, que é a questão de democratizar também esse espaço de formação, que não é só para a pessoa ter acesso a uma análise, eu quero ser analista, e aí como é que faz? Como é que banca o tripé, né? Como é que banca a análise, supervisão e formação? E quem são essas pessoas, né, que estão querendo chegar? Quem somos nós, né, chegando? Sim.
Uma conversa Olha, bacana esse demais. silêncio eu acho que é o quê? Já chegou nesse momento, então, de vaneando comigo. Mas, eu é acho que isso? Ainda sim, tem mais uma? Ou não, podemos eu acho que vai ser super legal. Eu fiquei também aqui no espaço com a questão, assim, Então, porque esse acho momento que é o seguinte, esse momento é assim, hoje, já que a gente está falando dessa coisa aí do coletivo, da cidade, não vai ter jeito, hoje vai ter que ser múltipla escolha, tá, gente? Múltipla escolha. Pegou aí? Todas as Então, vamos alternativas. ter assim, 4 múltiplas escolhas aqui, eu vou falar, vocês têm que escolher uma só, não vale roubar, porque tem gente que fica aqui fazendo um tratado, não é isso. E aí, por fim, a gente escolhe uma música, pode ser? Aí vai Então, cantar. Eu não sei. Não sei se eles vão ter isso aí já assim, porque tem cantor aqui hoje, tá? Tem gente que tem canta. isso também? Até cantar, Então vamos pessoal. lá. Um teto, um beco, uma ponte, uma laje. Cada um tem que escolher uma. Uma só. Um teto, um beco, uma ponte, uma laje. Eu escolhi a ponte. Eu também. Teto. Um teto? Acampamento, edifício ou casa antiga? Casa antiga. Casa antiga. Acampamento. Arquitetura de interiores, bioconstrução ou engenharia? Isso, o que é bioconstrução, gente? Bioconstrução é aquelas casas de sapê, de adobe. Adobe, de pau a pique. Acho que essa é a melhor, né? Eu gosto dessa. Artesana. Azulejar, massa corrida ou terra batida? Azulejar. Terra batida. Azulejar também. Então tá, A agora. gente é mais vintage, ele é mais... Aventureiro. Eu sou mais urbana. Iniciado pelo Vou feriado. colocar mais uma, só mais Delícia. umazinha antes da música. Uma cama, um lugar na casa, uma cama para sonhar, um divã, uma varanda ou um Nossa. lugar de devorar, uma mesa de jantar. Varanda, né? Varanda. A mesa também é foda, né? Não é? Então tá, então só para fechar, assim, agora a gente escolhe uma música. Arnaldo Antunes, A Casa é Sua. Uhum. Tom Jobim, a gente vai assim, ó. É madeira de vento. Vento, como é que é? Deixa eu melhorar isso aqui. É madeira de vento, tombo da cumieira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. Milton Nascimento, Casa Aberta, mato queimou, fogo apagou, o céu escureceu. Vem de lá, lambuzado no breu. Na Casa Aberta é noite de festa. Vinícius de Moraes, essa todo mundo sabe. Eu não vou nem precisar cantar e nem errar a letra. Então, vocês têm esses autores aí. Arnaldo Antunes, Tom Jobim, Milton Nascimento ou Vinícius de Moraes? Milton, né? Eu vou de Milton, que ainda é noite de festa nessa casa. A gente já vai pra lá depois. Eu achei que você ia no Vinícius, que ia falar, não tem teto, não tem parede. A gente entende. Não existe. Milton também. Milton. Milton também, todo mundo mineirinho aqui, ó, ganhando. Puxa, é maravilhoso. isso. O Ah, maior. gente, que delícia Bituca. ter vocês aqui, muito bom. Legal. Obrigada pelo Obrigado. Muito bom convite, gente. mesmo. Acho legal falar também que eu pensei no início, só para ficar o serviço, assim, que eu acho que vocês, não sei lá, numa casa, mas também tem a possibilidade de sublocar, né? Sim. Colocando aí as questões, às vezes ainda não é a hora de ter um lugar próprio, assim, sozinho e tudo, aí tem essa possibilidade, Sim, né? na Casa Horários. Aberta a gente tem a sublocação de consultório. A gente não tem uma clínica, assim, a gente não encaminha nem nada, é um espaço mesmo independente, mas de sublocação. Pra isso. Uhum. E lá sei que tem também, né? Sim, Bacana. lá na Traço, a gente está ali no centro, né, pertinho da Praça 7, e também tem sublocação, tem supervisão externa, Bacana. e é isso. Né? Legal Casa tá demais, aberta. gente. Obrigada. Então é isso. Obrigada. Eu quero agradecer também os apoiadores Dá o do nosso podcast. serviço. Porque é imprescindível assim para isso acontecer. É. Então a gente agradece a Brise, ao Odontolite, ao Dedo do Mestre, a Bonsoir Espaço de Saúde e a gente agradece também Estúdio Leste. Isso aí, tamo junto. Pode subir as letrinhas agora. Que Vamos. Com a música do Milton. Canta. Agora vai ter que Perfeito. cantar. Vamos Vai lá. lá. Canta, querido. Pode capela. cantar. Pra botar na edição, gente. Não, aqui como é que é? Quem sabe faz ao Faz vivo. ao vivo. Então, valeu, pessoal. Até a Delícia. próxima. Beijo.